Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Wendel. E, gente, esse vídeo vai ser um vídeo de correção das últimas atividades que foram repassadas pela plataforma Google Classroom, certo? Então aqui vai ser uma atividade de correção, um vídeo de correção. E qualquer dúvida que venha a surgir, mesmo após a correção, vocês podem me procurar que eu ficarei feliz em poder ajudar. As atividades que nós vamos corrigir hoje correspondem à terceira e à quarta semana de agosto, certo? E vou começar aqui pela terceira. São duas questões, né? Questões simples, básicas mesmo, mas que muita gente se confundiu e marcou itens incorretos. E aqui eu estou aqui para ajudar vocês, mostrar quais são os itens certos para cada questão. A primeira questão fala o seguinte: em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, porém esse acordo não foi seguido de maneira integral, fazendo-se necessário firmar um novo tratado. Esse novo tratado, esse novo acerto, perdão, ficou conhecido como... Então, a gente já ouviu falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado firmado entre Portugal e Espanha, onde eles dividiam o mundo entre eles dois. Para o oeste ficaria as terras de Portugal e para o leste ficaria as terras da Espanha. Só que o reino português, né, o governo português, ele não respeitou esse tratado e começou a ocupar território que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertenciam ao reino espanhol. Dessa maneira ficou esse impasse, né, esse climão, né, esse problema político, e resolveram assinar um novo tratado, onde nesse novo tratado dizia basicamente o seguinte: as terras que eu conquistei, elas pertencem somente a mim, ou seja, você não pode tomá-las. Isso era basicamente a Espanha falando para Portugal: olha, eu conquistei esse território é meu, tu não tem o direito de querer tomá-lo como você tem feito nos anos anteriores, compreende? Então, esse novo tratado, se vocês dessem uma olhada no caderno de vocês, no livro de vocês, que já fala logo no primeiro capítulo, vocês iriam ver que esse tratado é o Tratado de Madrid, certo? Então aqui a gente já marca o item D como correto. Madrid, cidade da Espanha, e onde foi feito esse acordo. E falava basicamente o que eu falei para vocês: as terras que um país conquistar, um reino conquistar, o outro não pode tomá-lo, para tentar dar uma freada em Portugal, que Portugal estava pegando território pertencente ao reino espanhol. Compreendem isso? Então, primeira questão, item D como correto. Segunda questão aqui, já é uma questão que tem a ver um pouquinho mais com história. E muita gente errou essa questão aqui, viu? Nas correções até falei para alguns, para darem uma olhada melhor. Muita gente errou essa questão. Bora lá. Até hoje o Brasil já possui 3 capitais administrativas, sendo a primeira capital... Então, complete a lacuna com a palavra adequada. Então, esse espaço a gente tem que completar com a cidade que foi a primeira capital aqui do nosso país. Recife, não. Recife tem uma forte importância aqui no Nordeste, mas não chegou a ser capital brasileira. São Paulo, São Paulo também. São Paulo tem uma grande importância no país como um todo, mas São Paulo também nunca chegou a ser capital administrativa aqui do país. Salvador, Brasília e Rio de Janeiro, essas cidades, sim, já foram capitais, né? E uma continua ainda sendo, que é o caso de Brasília. Então a gente já descarta ela, Brasília continua sendo a capital. Então fica entre Salvador e Rio de Janeiro.
Então vamos lá, um pouquinho de história. Então, quando os portugueses começam aqui a chegar no território que hoje a gente chama de Brasil, né? Eles começaram pela região Nordeste. Começaram essa ocupação na região Nordeste, com a criação de gado, com as lavouras de cana-de-açúcar. Então, era muito mais prático que a capital desse novo território conquistado ficasse nessa região. E qual dessas duas fica no Nordeste? Justamente Salvador. Então aqui, ó, Salvador foi a primeira capital administrativa do Brasil, ok? Então, ó, a gente marca aqui o item C, Salvador, como a primeira. Logo depois, Rio de Janeiro se tornou capital administrativa também, com a chegada da família imperial, e somente no, no século passado, né, século XX, com a criação da cidade de Brasília, que a capital também mudou de, de lugar e hoje fica lá no centro-oeste brasileiro, né, no Distrito Federal. Então essa era a nossa correção. Primeira questão, o item D, Terra de Madrid. E segunda questão, item C, Salvador. Ok? Bora lá para atividade da quarta semana de agosto. Aqui essa quarta semana, gente, vocês poderiam pesquisar também pelo livro, como está aqui no enunciado aqui em cima, certo? Mas também deixei um texto de apoio para vocês poderem ler. E era uma atividade também bem simples mesmo, que fala sobre a distribuição da população brasileira aqui no território nacional. Então, após fazer a leitura desse texto e de ler também o livro, né, como foi sugerido aqui no enunciado para vocês, vocês irão responder a atividade. A primeira questão diz o seguinte: com relação à migração interna, que fatores levaram os nordestinos a se deslocarem para grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte? Então aqui vocês poderiam citar fatores como as secas, né? A falta de chuva. Então, falta de chuva, o nordestino não consegue trabalhar na sua roça, no campo, não consegue plantar e tem que sustentar sua família. Para isso ele vai rumo aos grandes centros urbanos em busca de emprego, em busca de dinheiro para poder dar sustento aos seus entes. Podemos também aqui citar a procura de emprego, porque lá na região sudeste a oferta de emprego sempre foi em maior escala em relação aqui ao nordeste. Então até hoje é muito comum a gente ver nordestinos rumando em rumo, perdão, à região sudeste em busca de empregos, tá? Então isso aí vocês poderiam citar isso, a procura de empregos, a fuga da seca, certo? Mais recentemente também a questão dos estudos, né? Grandes centros urbanos possuem melhores, melhores universidades, tanto que nessas três cidades estão as melhores universidades brasileiras. Então você já vê que é um fator de atração. Na segunda questão, você conhece alguém que praticou migração interna, ou seja, não mora no município em que nasceu? Onde essa pessoa nasceu e onde ela mora atualmente? Então que é uma questão bem pessoal. Você poderia falar do caso do seu pai, da sua mãe, seu avô, sua avó, seus tios. Você poderia se citar, né? Como é que é o meu caso? Eu nasci em Fortaleza e atualmente moro em Trairei. Ou seja, eu fiz uma migração. Saí de Fortaleza, que é um município, e vim morar em outro, Trairi. Essa foi a minha migração, tá? Então, gente, como eu falei, são questões bem simples, era coisa bem rápida e fácil de responder. E se mesmo com um vídeo tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar que eu ficarei muito feliz em ajudá-los, ok? Valeu, falou!